E aí, galera, se preparando para o Enem? Pois já vamos começando o programa que deixa vocês por dentro dos conteúdos mais quentes do Exame Nacional do Ensino Médio. No ar, Dicas do Enem, uma produção da Fundação Pedro Américo com apoio da Unifacisa e Rede ITA. Hoje temos a primeira aula de História do Brasil dessa temporada. O tema, a cidadania sob a ótica das Constituições brasileiras. E quem chega para passar esse conteúdo é Jefter Porto. Se liga que a aula começa agora. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Jefter Porto, professor de História do Brasil, aqui do programa Dicas do Enem, para estar por mais um ano aqui no nosso programa, discutindo com vocês algumas questões relativas à história do nosso país. Alguns temas de fundamental importância para nós entendermos a história do Brasil e sua aplicabilidade na prova do Enem. Perante alguns levantamentos, alguns dados, nós observamos alguns conteúdos que têm mais importância e um maior peso historicamente na prova do Enem e vamos discuti-los ao longo do nosso programa. O primeiro tema que eu separei, que eu acho que é de fundamental importância para a nossa discussão hoje e durante as próximas aulas e que, por ser um tema denso, um tema que requer muita reflexão, perpassará a nossa aula atual e a nossa próxima aula, são as constituições brasileiras, as constituições do nosso país, A gente precisa entender que discutir Constituição não é discutir só direito. Muitos aí querem fazer, querem chegar ao curso de Direito, prestar o Enem para Direito, tudo bem. Mas não é só discutir Direito. Discutir Constituição é discutir História, é discutir Filosofia, é discutir Sociologia. Inclusive serve como repertório para a sua redação. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos 7 constituições. E estas constituições podem servir para a gente como uma ferramenta fundamental, tanto para nós entendermos algumas questões estruturais do nosso país, como também para elucidar alguma questão que, caso venha a aparecer na sua prova, e também como um repertório que você pode usar na sua redação. Tranquilo? Primeiro ponto, para a gente entender e a gente começar a se aprofundar nessa discussão, é nós entendermos o seguinte. O Enem ele trabalha em 2 grandes eixos, as competências e as habilidades. Por que entender as constituições brasileiras é importante? Não que você tenha que decorar, O cara decorar tudo, ler todinho, ninguém tem saco para isso. Mas tem alguns aspectos que são fundamentais para nós termos um entendimento. E eles são fundamentais porque eles vão basear grande parte das competências e habilidades que o Enem vem cobrando. É muito marcante que ao longo dos últimos anos, desde 2019, nas provas do Enem, quando se aborda a Constituição brasileira, sejam as mais antigas ou a atual, dificilmente a gente consegue delimitar de que área aquela questão é. Se é puramente de história, se é puramente de sociologia, de filosofia. Por quê? Porque a gente passa pelo fenômeno da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, A Constituição começa a ser usada dessa forma, para nós entendermos, por exemplo, questões de cidadania, questões de direito à moradia, como já apareceu em provas recentes, principalmente trabalhando a revolta da vacina, relações históricas, relações sociais, questões de direitos civis. Então, são momentos e são movimentos históricos importantes em que as constituições brasileiras acompanharam essas transições. Então, esse conteúdo, ele não se restringe só ao campo da história, mas perpassa por outras áreas. É fundamental a gente dominá-lo, então, para nós termos uma habilidade fundamental para a prova do Enem. Tranquilo? O primeiro ponto, e eu coloquei aqui um trecho do historiador Marco Antônio Villa, no seu livro História das Constituições Brasileiras, é quando ele diz assim: na maioria das vezes, os textos constitucionais estavam distantes da realidade brasileira. Em vários momentos da nossa história, vivemos sob regimes ditatoriais. As liberdades democráticas vigoraram por períodos muito restritos. Na verdade, só teríamos democracia plena após a promulgação da Constituição de 1988. Portanto, ao falar de uma sociedade democrática, nosso universo temporal, infelizmente, é muito restrito. O que é que ele quer dizer nesse texto e o que é importante para a gente refletir criticamente a partir dele? Primeiro ponto, nós tivemos 7 constituições, mas plenamente democrática, como ele trata, abarcando direitos sociais, direitos civis, questões relativas a direitos trabalhistas, direitos de indígenas, quilombolas, das mulheres, de diversos outros grupos sociais, só foram plenamente atendidos na Constituição de 88. Nós temos um país independente desde 1822, mas plenamente democrático, atendendo às demandas sociais de forma ampla e com ampla participação popular
a gente só vai ter em 1988. Então perceba como isso é enigmático para a gente entender a nossa história. Um país que é forjado sob uma herança autoritária. Perceba que a nossa independência ela vem num acordo das elites, né, ligado ao Dom Pedro I, e que só no final do século XX é que a gente vai estar começando a modernizar a nossa Carta Constitucional e a atender amplos setores sociais. Só para você ter uma ideia, por exemplo, na Constituição de 88, é a primeira Constituição republicana onde os analfabetos podem votar. Para se ter uma ideia, até os anos 60, metade da população brasileira era analfabeta. Ou seja, até os anos 60, metade da população brasileira não participava das eleições. São aspectos como esse que servem para a gente refletir e entender a importância de analisar os textos constitucionais e de relacioná-los com o contexto histórico em que foram feitos. Só para a gente seguir adiante, é fundamental ter uma diferença em mente. A diferença entre a Constituição outorgada e a Constituição promulgada. O que é que significa isso? Vou dar 2 exemplos. Primeiro, Constituição de 1824, que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Ela foi colocada em prática de forma autoritária pelo imperador Dom Pedro I. Isso significa que ela foi imposta, foi outorgada. Constituição outorgada, então, é aquela que é colocada em prática, que é imposta de forma autoritária, sem um aval democrático, sem participação popular. Enquanto Constituição promulgada é o oposto. Por exemplo, a Constituição de 88, que teve participação popular, teve uma Assembleia Constituinte. Isso fez com que ela fosse, pelo menos em tese, ligada aos interesses da sociedade civil. Isso significa que ela foi feita de forma democrática e, por isso, ela foi promulgada. Ou seja, Constituição outorgada, imposta, autoritária. Constituição promulgada, feita de forma democrática através de uma Assembleia Constituinte. Tranquilo? Aqui nessa imagem, né, a gente vê o Ulisses Guimarães com a nossa última Constituição, né, que é a chamada Constituição Cidadã de 88. Mas antes de chegar nela, a gente tem um grande chão. A gente tem 6 Constituições anteriores. É inevitável que o Enem fuja de abordar majoritariamente a nossa Constituição atual, né, de 88. Mas, nos últimos anos, muito vem sendo trabalhado, sobretudo, sobre as Constituições do Império, a de 1824, e também a de 1934, que já é considerada uma Constituição mais moderna, né, perante os padrões da época. Nós temos a 7 aqui, né, por ordem, nós temos ali da esquerda para a direita em cima, nós temos a de 1824, a de 1891, depois a de 1934, abaixo na esquerda a de 1937, seguinte, nessa em branco, a de 1946, a de 1967 e, por fim, a de 1988. Perceba que são períodos chaves. 1824, Brasil Império. 1891, início da República. 1934 e 37, era Vargas. 1946, fim da era Vargas. 67, ditadura militar. 88, fim da ditadura militar. Perceba que processos de mudança e de alteração na ordem política e constitucional, na ordem administrativa do país, foram refletidos também nas cartas constitucionais. Só antes da gente seguir, é interessante a gente lembrar que as constituições e que a Constituição em si é a lei maior de um país. É aquilo que vai reger as relações entre indivíduos e entre o próprio Estado. Ela que vai reger aquilo dentro da normalidade. Normalidade, entenda aqui através da palavra norma, ou seja, o que segue uma norma, segue preceitos jurídicos elaborados e embasados por lei. Tranquilo? Primeira Constituição, então, do nosso país é a Constituição de 1824. Está muito ligada a todos aqueles processos e todos aqueles movimentos de ruptura e de continuidades ali da nossa independência em 1822. Primeiro ponto de um país independente para ter afirmada sua ordem jurídica e legal e também manter seu funcionamento em conformidade com as normas estabelecidas é criar uma Constituição que vai reger tudo isso dentro de um certo parâmetro de legalidade. Tudo bem. Havia uma discussão entre as elites políticas brasileiras que estavam ligadas à independência, que o Dom Pedro I encabeçou, que estavam ligadas à independência, que discutiam entre 2 vertentes. Alguns queriam maior centralização no poder imperial, temendo que o Brasil se separasse, igual às outras repúblicas latino-americanas, enquanto outros deputados queriam uma maior autonomia provincial, ou seja, que o imperador tivesse um poder enfraquecido. Esses debates vão ser muito frutíferos ali ao longo da Assembleia Constituinte de 1823 e durante ali os meses, semanas de debate e discussão,
será elaborado um pré-projeto, né, um anteprojeto da Constituição que deveria ser promulgada. O Dom Pedro I ele tem acesso a esse anteprojeto, ele lê, e é interessante que, durante a abertura da Constituinte, o Dom Pedro I disse a seguinte frase: que a Constituição seja digna de mim e dos brasileiros. Ou seja, o Dom Pedro I colocava-se em primeira pessoa. Ele colocava-se à frente, ou seja, essa Constituição tem que ser digna de mim e depois dos brasileiros. O mais importante sou eu. O que é que acontece? A Constituição que seria para ser promulgada em 1823, ela limitava o poder do Dom Pedro I. E aí o que é que acontece? Nós vamos ter um evento conhecido como a Noite da Agonia. O imperador do Brasil, no nosso primeiro ano de país independente, vai mandar as tropas cercarem onde estava sendo feita a Constituinte e prenderem todos os deputados. Alguns vão ficar presos, outros vão ser deportados para outros países ou para outras províncias mais distantes do Brasil. A partir daí, o Dom Pedro I convoca algumas pessoas de sua confiança e elabora a Constituição que será outorgada de forma autoritária, porque ele fechou e encerrou a Assembleia Constituinte, em 1824. Principais aspectos. É a primeira Constituição da nossa história, né? E marca justamente esse Brasil independente, tentando se consolidar enquanto uma nação autônoma. Foi outorgada pelo imperador de forma autoritária, fechou a Constituinte que ele não concordava e colocou o que ele queria na ordem do dia, né? Para você ver aí um pouco como a Constituição reflete a história do nosso país. A Constituição ela não é só um mero objeto de estudo jurídico, mas ela serve como uma fonte para nós entendermos a história e os contextos em que a nossa história é elaborada. Terceiro aspecto importante é o poder moderador. Que é isso? Em vez de 3 poderes, como a gente conhece hoje, executivo, legislativo e judiciário, essa Constituição vai ter um 4º poder, que é o poder moderador. Quem ocuparia esse poder? O imperador. E ele estaria acima dos outros poderes, podendo interferir em cada um deles. Isso fazia com que o imperador centralizasse cada vez mais a autoridade e não estivesse submetido a nenhuma norma. Ele estivesse acima, basicamente, dos outros poderes. Então, a Constituição, que deveria frear o poder desse imperador, acabou, por conta dessa manobra e desse autoritarismo do Dom Pedro I, contribuindo para que ele mantivesse o seu poder centralizado. O Brasil vai passar pelo regime de padroado régio, né? O que é isso? O Brasil vai ser um país oficialmente católico, e o líder, o chefe principal da igreja será o imperador, né? Ele vai proibir penas cruéis contra os escravos. Isso era uma influência daqueles liberais muito embebidos das ideias iluministas, que eu falei a vocês. Só que essa proibição não vai acontecer na prática, só vai ficar no papel, né? Ela vai ser feita, né, ali na lei, mas na prática as penas cruéis ainda vão continuar até o fim da escravidão. Eleições indiretas, não havia eleições diretas para nenhum cargo. E o principal, o voto era censitário. Você tinha que ter uma renda de bens, de indústria, de comércio, equivalente a 100 mil réis. Em conversão atual, isso equivale a mais ou menos, você tinha que ganhar por mês mais de 12 mil reais. Hoje, isso não dá nem 5% da população brasileira. Imagine em 1824. Então, a participação popular era muito restrita. E isso fazia com que as elites se perpetuassem no poder e mantivessem-se no jogo político. Então, pessoal, essa é a nossa primeira Constituição, essa é a primeira parte da nossa discussão, né, sobre o tema. Vamos dar uma pausa e logo mais voltamos para continuar essa discussão temática. Pausa rápida para o intervalo e dá tempo de tomar uma água, ir no banheiro e voltar para a segunda parte desse conteúdo que eu tenho certeza que você está gostando. O Dicas do Enem volta já!